Pronto. Ata da 16ª reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, CTPAS. Aos 10 dias do mês de agosto de 2012, às 9 horas, realizou-se a 16ª reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento, CTPAS, biênio 2011-2012, do Comitê de Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema, CBHPP, na sede do DAE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos, conforme lista anexa. Iniciando a reunião, o senhor Augusto César Marques Leme, coordenador da CTPAS, solicita ao senhor Roberto Shirazaki que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que em seguida é submetida à discussão. Após a leitura e as devidas retificações, foi aprovada por unanimidade. Em prosseguimento, o coordenador da Câmara passa a palavra ao senhor Sandro Roberto Selmo, secretário executivo adjunto do Comitê de Bacias, CBHPP, que faz observações a respeito das instalações da Brasil Flex, cuja unidade industrial encontra-se na UGRI 21, e que o parecer técnico sobre as instalações da mesma foi elaborado pelo CBHAP, não dando tempo para uma reunião conjunta com as câmaras técnicas dos dois comitês, como estava proposto na ata da reunião anterior. Destaca ainda que apenas o plantio da cana seria feito na UGRI 22. O senhor Sandro esclarece ainda que o plantio de várias unidades industriais estão espalhadas entre as UGRIs e que a questão da monocultura, salientada pelo engenheiro Roberto Shirazaki, deverá ser discutida em outro momento, em outro foco. Dando continuidade, com a palavra, o senhor Emílio Brandi, representante do CBHAP, ressalta que no parecer emitido por aquele comitê foi solicitado o monitoramento de água em todos os níveis de recarga do aquífero e também que os recursos advindos da recuperação ambiental sejam usados onde está instalado a unidade industrial. Posteriormente, com a palavra, a senhora Nilceia Franque, bióloga do Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos, DGRH, da Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, apresenta a proposta do conteúdo da revisão da deliberação CRH 062 de 2006, que orienta a elaboração dos planos de bacias no Estado, proposta esta que foi elaborada por um grupo de trabalho oriundo do Comitê Orientador do Plano Estadual de Recursos Hídricos, o CORI, C-O-R-H-I, chamado de GT-COR. Ressalta que o andamento do processo está na etapa de participação dos comitês de bacias e suas respectivas câmaras técnicas. Durante a apresentação, destacou a criação de um vínculo com o documento Roteiro de Orientação, que contém um detalhamento técnico dos planos, o que permitiria uma atualização independente da deliberação, desde que haja acordo entre os comitês de bacias e o COR. Dando continuidade, apontou as diretrizes para o Plano de Bacias Hidrográfica PBH, destacando que em todas as metas e ações do plano será necessariamente realizadas pelo comitê, mas cabe o acompanhamento do comitê conforme o cronograma para que as metas sejam executadas de fato. A respeito do relatório de atuação, frisou que servirá tanto para divulgação pública quanto para abordar aspectos técnicos, esclarecendo que os comitês já têm conhecimento de como funciona o relatório de situação. Acrescenta que, quanto à elaboração do plano de bacias, o GT-COR sugere que, dentro do comitê, tenha um grupo para que, de fato, realize o acompanhamento desse plano, que é a empresa contratada para a elaboração do mesmo. Acrescenta ainda que o plano deve ser dividido em diagnóstico, prognóstico e plano de ação. Ainda com a palavra, a senhora Nilceia expõe uma apresentação sobre a participação das câmaras técnicas e dos comitês
no processo de revisão da deliberação. E em seguida deu destaque ao cronograma de atividades. Com a palavra, o professor César Leal, da Unesp, cita que o curso de mestrado profissional em Geografia da Fundação Unesp tem um grupo que trabalhou o assunto visando contribuir com o Comitê de Bacias, e que este grupo fez uma análise voltada ao texto da deliberação CRH 062 de 2006. Dando continuidade, o senhor Murilo Cavalheiro apresenta a análise feita por este grupo e suas respectivas propostas. Com a palavra, a senhora Nilceia esclarece que deve ser levado em consideração a pluralidade dos comitês, de modo que todas as especificidades estejam contempladas na proposta final do GTCOR, para que possa ser levado à apreciação do CRH. Em seguida, o senhor Roberto Shirazaki ressalta que deve ser discutido melhor a questão do plano de bacia e plano de recursos hídricos, termos estes discutidos no texto apresentado. Com a palavra, o senhor Murilo Cavalheiro faz as devidas considerações a respeito dos termos usados no texto. Posteriormente, o senhor Carlos Alberto Arraes sugere que um material de complementação para ser disponibilizado na internet, ou seja, um material de apoio. Em seguida, com a palavra, o senhor Emílio ressaltou pontos da minuta e também deu destaque à integração que deve existir com os comitês federais e aproveitou para entregar as considerações feitas dentro do CBH-AP e do CBH-MP. Ao senhor Ricardo Luiz Mangabeira, representante do DGRH. Em prosseguimento, o coordenador Augusto César Marques Leme fez a indagação à CETEPAS da possibilidade da proposta apresentada pelos alunos do mestrado ser a mesma desta Câmara Técnica, ou seja, referendando-a como proposta única da Câmara, sendo que houve acordo da Câmara por unanimidade. Prosseguindo, o coordenador Augusto César Marques Leme apresenta o professor Edson e o professor Milton, ambos do Departamento de Estatística da Fundação Unesp, dos quais contribuem na elaboração de um sistema, onde irão disponibilizar dados em formatos de mapa, referente ao Comitê do Rio Paranapanema, cujo trabalho e pesquisa poderá colaborar para a elaboração e acompanhamento do plano de bacia. Em seguida, o coordenador fez uma colocação em relação ao relatório apresentado pelo grupo de mestrado em Geografia da Unesp, para que o relatório seja encaminhado ao CRHI e parabeniza o trabalho. Em seguida, o senhor Roberto Shirazaki ressalta que deve-se analisar o que é realmente sustentável, devendo se preocupar e discutir mais as causas e não só os efeitos, em vista dos recursos hídricos. Tratados os assuntos da pauta, o senhor Augusto César Leme encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Milene Guerra Lima, secretária ad hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito, presidente prudente, aos 10 dias do mês de agosto de 2012. Augusto César Marques e Milene Guerra Lima.